Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de hoje sobre insônia. Esse podcast terá 3 partes, onde eu vou estar detalhando mais sobre esse processo de insônia e a medicina chinesa. Mas me conta aqui, você já sentiu ser a única pessoa da casa que acorda às 3 da manhã, aquele silêncio na casa e você ali, olhando de um lado para o outro, angustiado porque você quer voltar a dormir? E aí dá mais ansiedade ainda, porque você não dorme, e no dia seguinte você ainda tem que acordar cedo e ter toda uma rotina aí de trabalho, estudos, enfim, que vai demandar energia de você e você sabe que vai acordar cansada. Enfim, a gente vai estar entendendo um pouquinho hoje sobre esse processo aí de insônia, dentro aí dessa ótica da medicina chinesa, e uma condição que, em primeiro plano, eu quero colocar aqui para vocês, é que muitas vezes a pessoa, ela dorme mal, mesmo ela dizendo que dorme. Ela não tem aquele sono restaurador, sabe? Ela não acorda vitalizada. Parece que a noite toda, mesmo ela dormindo, com a mente, ela fica super ativa, tendo muitos sonhos, enfim, uma mente muito agitada, mesmo dormindo. Isso é um processo que muitas vezes acontece e que a gente leva em conta aí num diagnóstico de medicina chinesa, porque é um processo onde que a alma etérea dessa pessoa, ela não está bem ancorada no fígado durante a noite. Para entender melhor isso, você imagina aí o seu fígado como uma casa. À noite, essa alma etérea ela precisa entrar e descansar, assim como você. Você, à noite, se você tem um trabalho durante o dia e vai dormir à noite, você tem que entrar e descansar. Mas se essa casa estiver quente demais ou sem conforto, e a gente traduz aí como uma deficiência da energia yin ou de sangue, essa alma etérea ela acaba ficando do lado de fora da casa, vagando. E esse vagar da alma etérea é que causa um cansaço, vamos dizer assim, durante o sono, onde a pessoa não se revitaliza. Sabe aqueles sonhos cansativos que você parece que trabalhou a noite toda? Exatamente essa alma etérea vagando aí porque não encontrou as raízes no fígado. Você não está descansando porque parte de você, vamos dizer assim, não conseguiu, entre aspas, voltar para casa. E aqui, agora nesse momento, eu vou estar dividindo com vocês, para ficar mais claro, grupos de pessoas que se enquadram em determinadas características de insônia. Vamos ver se algum deles ressoa com você, se você tem algum processo de insônia. A gente pode classificar, por exemplo, o grupo dos pensadores, que são as pessoas que têm dificuldade em pegar no sono. Se você deita e o seu cérebro, na hora que você deita, põe a cabecinha lá no travesseiro, vira tipo uma lista de tarefas, o que acontece? O seu coração, ele pode estar precisando de mais alimento. E quando eu falo alimento, significa o sangue, o chuê. Por quê? Essa energia, não só o nosso sangue de forma fisiológica, mas ele também carrega energia, o Qi, ele é uma base muito yin. E o yin equilibra quem? O yang. Então, o yin ajuda a ancorar, a segurar o seu shen, que é mais sutil, que é mais volátil, tem uma característica mais yang, tá? Então, é como se faltasse essa âncora de energia yin para sua mente mais yang descer e descansar. Essa é uma das características das pessoas que geralmente demoram para pegar no sono, fica com a mente pá, pensando em várias coisas. Agora, o que causa isso na pessoa? Isso vai depender de cada pessoa, de cada indivíduo, né? Porque a gente está falando exclusivamente do coração aqui. Mas uma pessoa pode não só ter um desequilíbrio da energia yin ou de sangue do coração, pode estar interligado com outras desarmonias que pode gerar esse estado de insônia também, tá? Então é sempre importante
uma observação e um diagnóstico integrado também, tá? O grupo do sono picado é um outro grupo que muitas vezes são aquelas pessoas que acordam várias vezes. Se você acorda por qualquer barulhinho, tem aquele sono levinho, é porque a sua energia ainda está muito baixa, está em deficiência. E principalmente aqui, quem a gente coloca mais assim acentuado o órgão é o rim. Pode ser que a sua energia indo dos rins esteja mais enfraquecida, não ajudando você a dormir de uma forma contínua, completa. Então você acaba acordando muitas vezes, tá? A gente também tem aquelas pessoas que a gente pode falar que é o grupo das 4 da manhã, que é o despertar precoce. A pessoa, ela até dormiu tarde, mas chega aquele horário, 4, 4:30 da manhã, aquela pessoa acorda. E ela precisava só acordar mais tarde, 6, 7, 8, enfim, mas 4 ela acorda. Então, o que que acontece? Acordar, geralmente, de uma forma contínua, e não estou falando de esporádica, às 4 da manhã, pode indicar desequilíbrios energéticos aí da vesícula biliar. Pode ser já uma característica de deficiência energética da vesícula biliar e contrapartida também do fígado. Ela muitas vezes é um sinal assim de que as decisões do dia dessa pessoa, as decisões que ela precisa tomar, ou muitas frustrações acumuladas, elas estão aí como se fosse espetando o sono antes da hora. Mas aí vocês podem até me questionar, mas peraí, 4 da manhã você me fala de vesícula biliar, mas não é o horário da vesícula. É outro horário aí. A gente tá partindo aí de pulmão para intestino grosso, né? E de fato, nos estudos de medicina chinesa, eles colocam que acordar antes da hora é um sinal de deficiência de vesícula biliar. Mas a gente precisa observar também no relógio biológico da acupuntura que esse horário um representante aí do elemento metal pode indicar também o quê? Pode indicar que a pessoa pode estar por um processo aí, né, de muita produtividade, assim, uma pessoa que está meio trabalhando demais, em excesso de atividade, ou ela está tipo num processo de luto interno. Às vezes, não necessariamente alguém faleceu na vida dela, algum parente, não. Às vezes, luto de processos que ela esteja passando. Às vezes, relacionamentos, às vezes, questões de trabalho, questões afetivas, onde que ela teve que ter uma separação ali, né, com as questões da vida dela. Então, também pode gerar, por um período da vida dela, esse despertar mais cedo. Mas, atenção, que se há uma tendência dessa pessoa acordar às 4, 4:30 da manhã, independente da questão de vida dela, ela sempre acorda nessa idade, já faz muitos anos, então ela já passou por muitas coisas. É uma característica. Aí sim você olha para a vesícula biliar como uma víscera mais deficiente aí, onde que precisa ser fortalecida, tá certo? E aí eu quero propor aqui para vocês uma prática simples. É lógico que quando eu falo dessa prática, não é isolada, a gente sempre tem que levar em consideração o uso de telas antes de dormir, a ingestão de alimentos também antes de dormir, se foi muito excessiva. Se você está fazendo um processo de higiene do sono, se você está colaborando com você mesmo, né, para ajudar nessas questões de insônia, uma coisinha a mais que pode ser feita. Isso aqui não é a solução da vida, mas é algo que pode ser feito. É você deitar sobre o lado direito do corpo. Quando você se deita pelo lado direito, se você não tem nenhum problema físico, que nada impeça, essa posição facilita com que o seu coração fique numa posição mais alta e o fígado fique numa posição muito boa, vamos dizer assim, entre aspas, para recolher o sangue,
portanto, ajudar a ancorar mais a sua alma etérea e ajudar no seu processo de sono restaurador. Mas atenção, se caso nesse dia você tenha comido muito, nunca se deite para o lado direito. Deite-se pelo lado esquerdo do corpo, porque deitar no lado esquerdo, para quem teve uma ingesta mais farta aí antes de dormir, ajuda num processo de digestão e evita o desconforto, tá bom? Gente, vou finalizar por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e até nosso próximo podcast aí sobre insônia. Um grande abraço.